Fala galera, nessa mais uma aula aqui da nossa mentoria. Hoje, carnaval, vou colocar essa aula gravada aqui, estou terminando de gravar agora mesmo no carnaval, para liberar para vocês, tá? Então, assim o pessoal já fica mais livre daí, não tem aquele compromisso, né, feriadão. Então o que acontece? Nós temos que fazer aqui um teste de cadastro de pessoa e aí também a gente vai dividir os dados da tabela por empresa. Isso era um requisito que estava faltando a gente fazer, tá? E a gente tinha esquecido. Então a gente vai fazer agora, aproveitar que a gente está montando toda a arquitetura. E isso faz parte da manutenção, da criação de um software, né? Você esquece de alguma coisa, vai lá, mete a mão no código, mete a mão no banco e altera e cria o que você precisa, né? Então, as últimas aulas, nas últimas aulas a gente tinha feito o tratamento de exceção customizada, da parte de API, etc. Certo? E agora hoje vamos partir um pouquinho com o banco e as classes e também para criar um teste também, se der tempo. Então, primeira coisa é o quê? Dividir os dados da tabela por empresa. Assim a gente pode o quê? Usar o mesmo banco de dados para várias empresas diferentes. E dessa forma, uma empresa não enxerga os dados da outra, certo? A gente os usuários que trabalham, por exemplo, na Magazine Luiza, por exemplo, vai ver os dados só do Magazine Luiza. Os usuários que trabalham na Pernambucanas vai ver só do Pernambucanas. Isso se tivesse tudo dentro do mesmo banco de dados, né? Então, nossa loja virtual aqui, a gente pode hospedar várias empresas podem usar a nossa loja virtual, essa é a intenção, e cada empresa só vai ver os teus dados relacionado a ela, né? De cada empresa. Não vai ver o código, não vai ver dados misturados de outras empresas, né? Porque não pode. Então, existem muitas formas de fazer isso. A forma mais simples e funcional é a que eu vou usar aqui na aula para vocês. Então, a gente precisa ter o quê? Primeiro, vamos pensar nas classes. Todas as classes do nosso banco de dados vai ter que ter uma chave estrangeira, um campo, para a tabela de pessoa, que é a pessoa jurídica no caso, ou empresa, que é a pessoa jurídica. Então vamos lá. Então a primeira coisa é a gente pegar nossas classes. Tá? A gente vai ver um exemplo aqui, ó. Vamos começar pela parte do usuário, que é mais fácil para a gente entender. Cadê o usuário? O usuário aqui, ó, ele já tem uma chave, que é o quê? Para uma pessoa, né? Pode ser uma pessoa física ou jurídica, né? Que é o dono, que é o relacionamento com essa pessoa, né? Um usuário pertence a uma pessoa. Então aqui essa pessoa ela pode ser uma pessoa jurídica ou física, então já fica separado, né, por empresa. Então aqui no usuário a gente não precisa criar uma coluna, porque ela já fica amarrado. Mas na verdade precisa sim, por quê? O usuário ele pode ser tanto um comprador da loja, uma pessoa normal, como um funcionário. Então eu tenho que ter uma coluna a mais também para ser a representação da empresa, de qual empresa é essa pessoa ou esse usuário, tá? Então, basicamente o que a gente precisa fazer é isso daqui, ó. Tá? A gente precisa ter uma coluna chamada empresa. Certo? Vou colocar aqui FK. E aqui, isso é o quê? Empresa. Tá? O relacionamento é o quê? Posso ter muitos usuários para uma empresa. E pronto. Main to one. Agora, esse acesso aqui não mexe, tá? Porque o acesso a gente não pode ficar duplicando o mesmo acesso. Por exemplo, um acesso admin. Tá pronto. O admin é uma descrição de acesso que vale para todos. Agora, por exemplo, avaliação produto. Vamos lá. Então, essa avaliação a gente divide por empresa, certo? Lembrando
Já vamos fazer aqui sempre o nosso setter getter, deixa eu não esquecer. E agora é o mesmo trabalho para tudo, tá? Categoria aqui. É uma repetição. Colocar esse mesmo campo em todas as tabelas. E fazer o getter setter. Aqui no conta receber. Cupom de desconto. Endereço. Forma de pagamento. Imagem do produto. Item de venda loja. Marca do produto. Nota fiscal. Nota fiscal de venda. Que a gente já marca, já caso a gente tenha esquecido de criar algum setter getter, né? A gente já marca aqui também. A própria pessoa aqui também. Essa abstração aqui isso mesmo. Como a gente colocou na abstração, então a gente não precisa colocar aqui no pessoa física e nem no pessoa jurídica, tá? Porque os dois eles tendem do pessoa aqui, tá? Então não precisa. Tem que colocar no produto. Se status de rastreio. Marca já, caso a gente tenha esquecido de criar algum setter getter de outro atributo, já marca também. O usuário que a gente fez. Tá faltando a gente criar o setter getter aqui, né? Setter getter da empresa. Venda, compra, loja virtual. Show. Vamos ver aqui se o configuração do dev aqui. Aqui ele tá ele tá none, então ele não vai atualizar o banco, né? Vamos passar para o update aqui. Vamos ver se ele vai criar automaticamente todas as nossas tabelas aqui. Vamos executar aqui a aplicação. Vamos ver se ele vai criar todos os nossos campos na tabela. Vou ficar de olho aqui no console.
Aqui, ó. Coluna empresa ID contém valores nulos, tá? O que acontece aqui? A gente está tentando criar uma coluna, só que ela está sendo criada como not null, certo? Então, a gente tem algum registro no banco de dados que daí ele vai criar a coluna, só que vai estar nulo, ela não vai deixar. Então, está tentando aqui, ó, na pessoa física, ó. Aqui no pessoa física. Vamos ver quais tabelas a gente tem dados aqui. O acesso vai ter. Avaliação produto, então sempre vai ter, né? O que a gente pode fazer aqui nesse caso? Eu teria que deixar criar, ou a gente apaga os dados aqui dessas tabelas, senão o projeto não vai conseguir criar, né? Aí está conectando nesse banco aqui. Estou olhando no banco errado. O que vai acontecer? Vamos ver. Porque a gente definiu aqui nas classes, por exemplo, ó, pessoa, né? A coluna de empresa, ó, é not null. Mas se já existe uma pessoa, cadê a tabela de pessoas? Se já existe uma pessoa, ele vai tentar criar essa coluna e ela, tipo, é not null, tá? Ela vai ter que ter alguma coisa para poder criar. Então, deixa eu ver e confirmar qual que é o banco aqui. Ele está conectando aqui, ó, loja virtual, mentoria teste. Então, a primeira tabela que ele está usando aqui, ó, é lá no pessoa física, ó. Tá? Pessoa física, ó. Vamos dar um delete aqui. Ó, um delete from pessoa física. Deletei, pronto. Vamos rodar aqui. Vamos ver se vai ter mais alguma tabela que tenha já dados cadastrados. E daí vai tentar criar essa coluna, como é not null, ele vai bloquear. Vai ter mais alguma aqui, ó. Vamos ver, a gente só olhar aqui, ó, avaliação do produto, ó. Só olhar o log. Aqui, delete from avaliação produto, pronto. Aqui, vamos rodar de novo. Deu erro, vamos aqui, vamos ver qual que é a tabela. Tabela de produto, ó, produto, tá? Então, dá um delete from, tabela de produto, pronto. Vou rodar de novo. Tabela de usuário agora. Então, vamos lá. Delete from usuário. Olha lá, pronto.
Pronto, agora foi, ó. Executou tudo, sem erro. E agora se a gente for ver aqui no nosso banco, vou atualizar aqui o banco. Tabela de acesso não, mas ó, tem todas as tabelas, ó, vai ter empresa ID. Empresa ID. Empresa ID, olha, empresa ID, empresa ID, empresa ID, empresa, tá aqui, tá aqui. Se a gente não esqueceu de nenhuma, né? Empresa, empresa ID, empresa ID, empresa ID, empresa ID, usuário por empresa. O usuário acesso não precisa, porque ele faz uma referência para o usuário que já é de uma empresa. E aqui, pronto. Então todas as tabelas estão já criadas, tá? Só que a gente tem ainda um problema, tá? De que essa coluna da empresa aqui, a empresa, ela não, essa nossa, não sei se é por causa da abstração que a gente fez, aconteceu alguma coisa que ele não está criando uma chave. E uma chave estrangeira, uma foreign key, ela tá ligada, já que é uma empresa, então ela vai ser o quê? Uma pessoa jurídica, no caso, tá? Então dá pra gente fazer aqui uma chave estrangeira aqui para essas tabelas, para ela ter essa restrição, tá? Ligando com uma empresa, tá? Então essa coluna aqui de empresa, ó, dá pra gente transformar ela numa foreign key, apontando para essa tabela aqui, ó, de pessoa jurídica, tá? Ah, como que a gente faz daí? Tá. Vamos criar então, para cada tabela nossa, a gente vai criar essa chave estrangeira. Se você não lembra como que cria uma chave estrangeira, tá? Tenho aqui um exemplo, uma foreign key, por exemplo. Tá? Super fácil. Quer ver? A gente pode pegar ela, ó. Aqui é uma pessoa. Então a gente pode pegar um exemplo aqui. A gente pode... Aqui tem um exemplo, ó. Como que a gente faz? Vamos fazer aqui na primeira. Esse aqui, ó. Um alter table. Pega lá a avaliação produto. Vem aqui, ó, add. Escreve aqui, ó, constraint. Add constraint. Aí é o que? Empresa underline FK, uma foreign key, que é do tipo aqui foreign key. Qual que é a foreign key? Vai ser a coluna empresa underline ID, tá? Referenciando a tabela o que? Pessoa jurídica no campo ID. Dá F5, olha lá, criou. Agora se eu tentar executar de novo, ele já existe, ó, tá? Então se a gente vir aqui, ó, dá um... Olha lá, agora a gente tem a nossa... Aqui, ó, a empresa FK, foreign key, apontando lá para a nossa pessoa jurídica. Certo? E isso daqui a gente vai fazer o quê? Para todas as tabelas. Então a gente fez para avaliação produto, o acesso aqui não precisa, então a gente fez para avaliação produto. Vamos lá na categoria do produto, é só mudar o nome da tabela e dar um F5. Conta a pagar, executou, conta a receber,
cupom desconto, endereço, forma de pagamento, imagem do produto, item venda loja, marca do produto, deixa eu dar um zoom aqui, marca do produto, nota fiscal de compra, nota fiscal de venda, nota item produto, o pessoa física, que pode ser um cliente, ele também fica amarrado daí a uma empresa. Pessoa física, né, que eu apertei 2 vezes, daí diz que já existe, ó. A pessoa jurídica mesmo, não precisa porque ele é o próprio ID. Ou deixa eu ver se precisa. A gente precisa sim, porque eu posso ter... Não precisa não. Pessoa jurídica não precisa, porque ela é a referência para os outros. Mas eu posso ter eu posso ter filiais, por exemplo, de pessoa jurídica relacionado a uma empresa pai. Isso mesmo. Então, vamos fazer também. Porque daí se eu cadastrar, por exemplo, o JDev Treinamentos, tá? E ela não é pai de ninguém, tipo, ela é pai dela mesma, no caso. Ela pertence a ela mesma. Aí se eu tiver filiais, aí o campo empresa pode ficar associado a uma matriz, no caso. Né? Então é isso mesmo. Então aqui eu já criei aqui no pessoa física. Pessoa jurídica. Criei aqui também. Produto. Status de rastreio. Usuários. Usuário acesso não, né? Usuário acesso não tem, ó. Não tem, né? Porque o usuário acesso amarrado com o usuário que a gente já fez já fez a coluna, já existe. E o venda aqui. Pronto. Agora a gente tem aqui todo o nosso banco já preparado aqui para dividir por empresas diferentes, tá? Isso daqui o pessoal pede bastante. Então isso daqui é uma das soluções. Então assim, tá feito no banco. Aqui, tá feito no banco. Vamos procurar aqui onde que ela criou. Empresa. Aqui, ó. Isso. Então tá feito em todas as tabelas, tá feita a nossa chave estrangeira. As classes também, todas mapeadas, todas corretamente mapeadas. Tá? E agora a gente consegue continuar aqui o nosso processo. Então essa tarefinha aqui, que era dividir o banco de dados por empresa, tá feito. Tá? Feito. Deixa eu fechar tudo aqui. Agora que na hora de salvar você vai ter que ter o quê? Vai ter que ter uma empresa. Normalmente, na hora que você for salvar, vai pegar o usuário que está salvando, né, que tá logando, no caso, e vai amarrar a uma empresa, vai passar a empresa. Tá? Uma das coisas que a gente tem que fazer agora, por exemplo, por exemplo, aqui o repositor, no caso, a parte do acesso, ele é genérico, então ele não tem uma ligação com empresa em si, porque o acesso vai ser o quê? Role admin, secretário e tal, né? Isso é definido no nosso sistema. Agora vamos ver aqui, um usuário. O usuário, daí a gente tem aqui o mapeamento de empresa, tá? Aqui no usuário daí, o que a gente tem que fazer?
a gente tem que passar um código da empresa, tá? Quando a gente for fazer essa consulta aqui. Ou não. Na verdade, nesse momento não precisa. A gente só precisa definir para a gente não ter confusão, tipo de código do usuário, ou então login de usuário. Dá para a gente definir o campo de login aqui como unique. Se a gente definir como unique, não vai poder ter um login repetido. Isso já resolve o nosso problema da gente não precisar mexer nessa parte aqui, ó. Porque essa parte que está sendo usada pelo Spring Security, ó. Referência, projeto. Ó, ele está sendo usado aqui, ó, pelo Spring Security, tá? Para a gente não precisar, alterar toda essa parte aqui e, causar problema, ou então ficar mais difícil a nossa implementação, dá para a gente definir o quê? Que só vai poder ter usuários que não repitam o seu login. Porque, por exemplo, se eu for logar aqui Alex Fernando Egídio, eu já vou estar amarrado a uma empresa. Então, eu não posso ter 2 login, por exemplo, Alex Fernando Egídio. Se eu tiver 2 login com Alex Fernando Egídio, eu teria que repartir ele e mudar esse SQL para passar qual empresa que é. Só que se eu for para eu passar a empresa que é, eu vou ter que mudar um monte de coisa até chegar, por exemplo, o usuário teria que selecionar qual empresa. Então, sim, o usuário só quer fazer o login. Ele não sabe nem qual que é a empresa que ele está registrado, no caso. Mas como o login dele é único, o administrador, quem gerencia o sistema, vai cadastrar esse usuário já amarrado a uma empresa, sempre, e o usuário só vai fazer o login e pronto, acabou. Facilitou o nosso trabalho. Para a gente não prejudicar, para a gente deixar o sistema funcionando de forma correta, a gente tem que definir aqui esse login como unique. Vai ser um login único. No caso, tem o unique aqui, ó, true. Tá? Vou parar aqui. Vamos ver se ele já vai criar no banco. Vou rodar aqui. Daí a gente não consegue cadastrar daí usuário com login repetido. Pra gente não precisar ficar fazendo filtragem por empresa, né? Só vai prejudicar. Vamos lá, enquanto vai subindo aí. Subiu bonitinho, vamos ver aqui no banco. Belo usuário, vamos ver. Às vezes a gente precisa... Vamos ver se ele criou aqui. Uma constraint. Vamos ver. Ele não criou. A gente faz na mão daí. A gente restringe isso no banco. Deixa eu pesquisar aqui. Unique. Não. Tá, então vamos lá. A gente vai criar esse unique aqui então. Deixa eu lembrar aqui da sintaxe, que eu não estou lembrando como que é a sintaxe. É create unique.
Isso, lembrei agora. A gente faz isso aqui, ó. Vamos alterar a tabela aqui de usuário, add constante unique. Unique é o que? Vai ser o campo de login. Vou dar F5. Vamos ver onde que eu errei. Alterar a tabela, add constante. Tem que ficar aqui, login underline, ela tem que ter um nome. Unique, isso, criou. Se eu tentar criar de novo, ele vai dizer que já existe. Então venho aqui, ó, tá aqui, ó, uma constante de unique, tá? Isso daqui bloqueia o banco de dados, eu não posso cadastrar o usuário com um login repetido. E assim a gente já resolve um montão de problema, certo? Então essa parte aqui do banco, então agora tá feito, tá resolvido, certo? Tá, e o que acontece? Quando a gente faz tipo uma alteração desse tipo, lembra que a gente tem o teste unitário? Vamos tentar rodar lá a classe de teste, aqui dentro do pacote de teste. Lembra aqueles testes que a gente tinha feito? Sempre, tá, pessoal? Isso vai ser normal nas empresas. Sempre quando tem alguma alteração, rodar os testes e ver se identificou, se deu pau no sistema, tá? Então, como a gente só tem só esses testes aqui, vamos rodar ele e vamos ver o que vai rolar. Esse momento tá uma chuva enorme aqui, não sei se vocês conseguem ouvir. Não sei se o microfone tá pegando. Vamos lá. Então, um teste falhou. Já existe acesso com a mesma descrição, ó, role admin, tá? Não, beleza. Aqui, a gente não pode ficar escrever o mesmo acesso, né, com um acesso com acesso repetido, né, vários role admin, tá? Então a gente já tem aqui, ó, já existe acesso com a descrição role admin, ok? Tá funcionando certinho aqui. Essa exceção vem lá da exceção da Deception de mentoria, exceção de mentoria, ó. Viu? A gente customizou isso aqui. Na hora de salvar, de fazer aqui o acesso, salvar, ó, já existe acesso com a descrição tal, né? Então a gente bloqueou. Para esse teste aqui passar, a gente tem que gerar uma descrição aqui dinâmica, por exemplo, só para fazer o teste passar. Que a gente tem essa restrição agora. Então, como que a gente pode gerar aqui? Vamos gerar alguma coisa dinâmica aqui, sei lá, vamos pegar aqui, ó, um calendar.getInstance.getTime, concatenar com alguma coisa que seja randômica aqui, só para rodar os testes, tá? API de cadastro, vamos ver. Já existe acesso com a descrição comprador. Aqui embaixo também, ó. É porque agora a gente vai ter que mudar isso daqui, né? Colocar numa variável aqui, porque ele tem uma verificação embaixo. Então a gente vai fazer assim, ó, acesso. Opa, pera aí. Descrição.
para a gente não ter esse problema aqui, a gente passa ele aqui. E vamos lá. Provavelmente a gente vai ter mais algum erro aqui embaixo. Beleza, agora vamos ver qual que é o erro. Já existe acesso com a descrição role comprador, né? Beleza, então a gente tem que tornar isso aqui dinâmico, né? Porque a gente está tentando salvar, sendo que já existe. Então aqui pelo jeito, só se a gente pegar aqui, fazer aqui só um concatenar. Roda tudo. Aí pronto. A gente roda de novo para saber se está tudo passando certinho. Tudo passando certinho. Ok, tá consertada essa parte, tá? Então aqui ele está aleatório, para ele não tentar salvar um acesso com nome duplicado. Então tá tudo testado, nossa API tá tudo funcionando certinho. Agora, eu tenho que partir para essa parte aqui, ó. Vou tentar criar aqui esse teste de cadastro de pessoa e usuário. A gente estava só testando a parte da API, certo? E agora a gente vai lá, vamos fazer uma outra classe de teste aqui. Ó, teste, tudo que é relacionado pessoa, usuário. Pessoa, usuário. O que a gente faz aqui? A gente só pega a descrição aqui da parte do teste. Vocês o que? Estende, né? Do teste case aqui, se vocês não pode esquecer. E agora vamos lá. A gente precisa de um serviço, tá, gente? Vamos ter que criar aqui um service de cadastro de pessoa e de usuário, tá? Aqui um service aqui. O service é só anotado com @service. Vamos ver se a gente já tem já. Não. Classe. Vamos lá. Pessoa, user, service. Anota aqui com service. Aqui dentro a gente vai usar o usuário repositor. Vamos pegar esse pessoa service aqui e a gente vai declarar aqui na nossa parte de teste. Na parte de teste. Vou começar a criar o nosso teste aqui. Aqui é o teste do JUnit ou do JJupyter. Vamos ver qual que a gente está usando aqui em cima. No outro. É do JJupyter. Tá? E aqui a gente vai criar nosso teste, tá? A gente vai o quê? Cadastrar uma pessoa
e cadastrar um usuário de forma, tipo, fazer isso de forma automática aqui, certo? Então, para isso, vamos lá, vamos começar aqui, vamos pegar uma pessoa física, por exemplo, tentar aqui pessoa física. Vou fazer aqui, ó, pessoa física, tá? Essa é pessoa física, igual unir pessoa física. Vamos só colocar os atributos mais essenciais aqui, obrigatório. CPF. E a gente vai precisar o que agora? A gente precisa, né, passar uma empresa aqui. Set, né? É obrigatório passar aqui uma empresa, que também é uma pessoa. Aqui no caso, como a gente não tem, dá pra gente o que? Salvar uma pessoa antes para esse nosso teste, tá? Dá pra gente pegar aqui uma pessoa, ó, uma pessoa jurídica. Ah, mas o pessoa jurídica aqui, a gente identifica um probleminha aqui, né? Esse pessoa jurídica, na hora que a gente for salvar ela, eu não tenho tipo, um ID ainda gerado para se relacionar com ela mesma. E eu não tenho tipo uma filial, por exemplo, uma matriz para associar. Então, se eu for cadastrar uma pessoa jurídica, eu não preciso. Esse é o único local onde não deve ser obrigatório essa coluna aqui. Então ela vai ter que ser nua. Na parte da pessoa. E aqui no banco, que é a pessoa jurídica. No campo de empresa, vai ter que ser null. Tira esse note aqui, ó. Dá um F5. Não, é só a gente remover ela, ó. Remove. Um delete. E adiciona. Pronto. Aqui ela vai ficar como... Ela pode ser nula daí. Porque quando eu for cadastrar uma pessoa jurídica, eu não tenho o ID para associar ela mesma ainda na hora que vai cadastrar. Ela vai dar pau. Tá? Então, posso pegar aqui uma pessoa jurídica, com new pessoa jurídica. Então, daí eu tenho pessoa jurídica, ponto. Eu tenho os mesmos atributos em pessoa física aqui. Isso aqui vai ser de pessoa jurídica, pessoa jurídica, pessoa jurídica, pessoa jurídica, pessoa jurídica. Daí eu vou ter alguns... Vou ter o quê? CNPJ, nome fantasia,
Inscrição estadual, algumas coisas obrigatórias aqui, né? Não tem CPF aqui, mas vai ser um 7 CNPJ aqui. Eu vou ter 7 inscrição estadual. 7 inscrição municipal. Aqui a gente não está validando valores ainda, tá? É só fazendo parte do cadastro. Nome fantasia. Razão social. Vamos ver se a gente tem um repositor de pessoa aqui. A gente não tem um repositor de pessoa, né? Repositor, não tem. Vou criar aqui. Isso aqui é uma pessoa repositor. Repositor. Daí a gente pode ir lá estender de um CRUD JPA uma interface. Estende aqui de um CRUD JPA, passando uma pessoa jurídica. Aqui, long. Aí teremos aqui a pessoa jurídica. A gente tem que... A nível de teste, a gente pode colocar aqui pessoa repositor. Pessoa repositor. Só pra gente... Eu vou comentar essa parte aqui do pessoal física, só pra gente testar essa parte aqui, ó. Passa pessoa jurídica. Vamos rodar. Cadê? Não tá rodando? Run de unit test. Ué. Public. Agora foi. Eu troquei para pública aqui, daí ele rodou. Vamos ver se ele vai cadastrar uma pessoa jurídica aqui. Olha lá, foi. Se eu dar um select aqui no banco, pessoa jurídica, tá lá, ó. A gente tem que passar o que, né? Uma categoria ainda, passar alguns dados aqui, certo? Mas beleza, pessoal. Como eu estou gravando aqui essa aula para deixar por causa do feriado, não vai dar tempo da gente terminar, eu tenho que liberar ao vivo, liberar para a galera assistir hoje ainda. Então essa aula aqui ficou com uns 50 minutinhos, né? Então tá jóia aqui, ó. Então a gente continua na próxima aula, a gente vai continuar a fazer esse teste unitário aqui.